A partir do momento que o técnico do Vasco da Gama chega na entrevista coletiva após uma goleada sofrida para o São Paulo no Morumbi, após mais um jogo ruim, após a aproximação da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e acha que o jogo foi no máximo igual, ou seja, ele acha que o desempenho das equipes foram iguais, meus amigos. A gente consegue observar que o buraco é de fato muito mais embaixo do que a gente imagina. Realmente, para o torcedor que ainda acha que tem como permanecer com o técnico Maurício Barbieri sob o comando do Clube de Regatas Vasco da Gama, precisa me mostrar o porquê devemos acreditar que nesse momento da temporada, após quase 5 meses à frente do comando Vasco da Gama, eu não vejo nada de bom nesse trabalho do técnico Cruz Maltino. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar porque ontem já teve protesto em São Januário. A pressão, Barbieri, vai ser ainda maior para você. Quero ver se você vai conseguir segurar. Vamos falar, é claro, também sobre a partida de ontem contra o São Paulo no Morumbi. Trazer aqui o que eu achei mais a fundo desse jogo. Desempenho muito abaixo do Pedro Raul novamente. Um desempenho muito abaixo também do Robson. O porquê essa insistência no Robson? Ficam essas perguntas. Tudo isso iremos trocar aqui de ideia nesse Acorda Vascão. Antes, porém, torcedor, rapidinho, e é rápido mesmo, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. É claro, é um momento muito difícil, é claro, é duro acompanhar as informações do Vasco, mas se você também não está gostando desse atual momento, se você é contra aí, inclusive a permanência do Maurício Barbieri, se você quer mudanças, se inscreva no canal. Aqui você vai ser realmente uma peça essencial para o nosso crescimento, para a divulgação do nosso trabalho. E eu faço questão de ser a sua voz aqui no YouTube, ser a voz do torcedor vascaíno. Então vamos junto, se inscreva, ative seu sininho de notificação se você não concorda com toda essa palhaçada que está aí acontecendo dentro do Vasco. E aqui embaixo, ó, deixa o seu like, divulga esse vídeo, vamos mostrar tudo isso que vem acontecendo dentro do nosso Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, porque realmente está difícil. Ontem, no Morumbi, o Vasco foi derrotado pelo São Paulo pelo placar de 4-2. Com relação às estatísticas, o Vasco teve 17 chutes, sendo apenas 4 desses no gol, uma posse de bola de 47%, 399 passes trocados durante todos os 90 minutos, enquanto o São Paulo chegou 15 vezes ao gol do Vasco e teve 7 chutes ao gol do Léo Jardim. O Vasco, com essa derrota pelo placar de 4-2, gente, nesse momento é o 16º colocado, mas tem um porém. Cuiabá e Corinthians jogam ainda nessa rodada. Cuiabá e Corinthians podem ultrapassar o Vasco da Gama, chegar à 17ª colocação e empurrar o Vasco para o Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco pode terminar, infelizmente, essa 7ª rodada entre os 4 últimos colocados. E sim, um dos culpados por esse desempenho pífio que o Vasco vem ter nessas 7 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro é o técnico Cruz Maltino, Maurício Barbieri. É inegável que nesse momento é muito ruim. A relação do Barbieri com o torcedor é muito ruim. O desempenho do Vasco da Gama é completamente duvidoso, sem esperança. O que poderemos ter com o Vasco até o final de 2023 com o Barbieri no comando da equipe? Eu não sei. Não à toa, sobre isso, ontem em São Januário, já houve os primeiros protestos. Fora Barbieri. Os muros aí do estádio foram pichados. A torcida não quer mais ver o técnico sob o comando do Vasco. E eu abro aqui um OBS a vocês, Lucas Pedrosa. Vou utilizar suas belas falas lá do Twitter. Um tom de informação e também de exposição de ideias. O Lucas Pedrosa, gente, trouxe algumas informações importantes. Ele esclareceu e evidenciou algo que é nítido, um trabalho ruim. Para vocês terem noção, o Vasco, gente, venceu apenas um jogo nos últimos 2 meses. Foram 10 partidas, um jogo vencido. Um jogo esse contra o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Além desses desempenhos ruins nas últimas 10 partidas, tivemos a chegada à semifinal do Campeonato Carioca, no trabalho do Maurício Barbieri, que foi de fato ok. Normal, infelizmente, nesse momento, sermos eliminados por um Flamengo na semifinal, não é nada de tão ruim. É claro, a gente sempre quer passar pelo Flamengo, a gente como torcedor sempre vai achar que tem que passar o Vasco do Flamengo em qualquer tipo de mata-mata, de fase eliminatória. Mas o Flamengo hoje vive um momento melhor, então não é nada de tão ruim assim a gente ser eliminado pelo Flamengo numa semifinal de Cariocão. O que é ruim, o que é terrível, eliminação na Copa do Brasil para ABC em São Januário.
horroroso, terrível, ruim. Brasileirão até aqui, que preocupa. Esse é o trabalho do técnico do Vasco, Maurício Barbieri. E o que mais preocupa é a regressão. O Barbieri regrediu no seu trabalho. A gente via um time, a gente via uma esperança no desenvolvimento de elenco lá no início do Campeonato Carioca. Hoje, a gente não vê mais nada. A gente sim fala de um time que está em reconstrução, que precisa de peças, mas é um time que sofre fisicamente, sofreu ontem contra o São Paulo, tendo uma semana cheia de treino, uma semana de recomposição física. São Paulo, quinta-feira, gente, jogou contra o Sport, lá no Recife, pela Copa do Brasil. Terça tem jogo na Venezuela pela Sul-Americana. Ontem parecia que estava mais inteiro do que o Vasco. Então calma aí, o que está acontecendo? O que é isso? Por quê? Ficam essas dúvidas. Então é um trabalho ruim. Fica até mesmo a dúvida do torcedor. A cobrança pela demissão do Barbieri. Esse fora Barbieri pichado no Muro de São Januário é uma crítica, é uma cobrança. Pedido de posicionamento. Creio eu, e tenho inclusive quase certeza, que o Barbieri não será demitido. Informações que chegaram é: Barbieri permanecerá no cargo de técnico do Vasco. E o que eu pedi no pós-jogo de ontem, volto a pedir agora. Paulo Brax, você que é o homem do futebol do Vasco, se posiciona. Eu tenho certeza que vocês confiam no trabalho do Maurício Barbieri, senão ele já teria sido demitido. Mas eu quero que a diretoria apareça. Eu acho que vocês precisam aparecer, colocar a cara, dar explicações, falar sobre reforços, falar sobre a permanência do trabalho do Barbieri até o final do ano. Desse jeito, omisso, não dá pra ficar. Apareçam, deem satisfações ao torcedor vascaíno. Nós merecemos respeito e vocês estão desrespeitando o maior patrimônio do Vasco. E ontem foi mais um desrespeito. O Vasco vem de um empate contra o Fluminense. Aliás, uma derrota para o Bahia, um empate para o Fluminense, um empate para o Coritiba, uma derrota para o Santos e uma derrota para o São Paulo. Dos últimos 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates. Aonde o Vasco vai com esse time? Ontem foi mais uma derrota. Ontem, uma goleada no Morumbi. Mas para o Barbieri, o jogo foi no máximo um jogo igual. A eficiência do São Paulo ontem teve um peso importante para o resultado. Gente, dê uma olhada aí nas palavras dele, depois volta aqui, que a gente ainda tem muito a falar sobre esse Vasco e São Paulo. Acho que essa é uma leitura muito próxima ao que a gente tem. Eu acho que o jogo de hoje foi no máximo um jogo igual, mas em que, sem dúvida nenhuma, a eficiência deles teve um peso importante, né? Eu acho que em relação ao número de finalizações e chances, eles foram mais eficientes que a gente. Eu acho que a gente não tem conseguido traduzir esse rendimento em resultado, em gols, enfim, em algo que vá nos deixar mais próximo da vitória. É uma questão importante que a gente tem que ajustar. Conversamos um pouco no final do jogo, eu acho que a tônica de hoje foi que a gente sofreu gols sem o adversário precisar criar tanto. Acho que isso é importante, né? Esse gol de bola parada ilustra isso. A gente fez um esforço enorme para empatar o jogo aos 40 e depois acaba tomando um gol de bola parada, que acontece, faz parte, mas sempre é uma situação que envolve concentração, envolve ali tá muito firme, agressividade para disputar a bola. E a gente se deixou escapar um empate que não seria o resultado que a gente queria, mas dadas as circunstâncias seria um bom resultado. Eu acho que está faltando a gente amadurecer como equipe, como conjunto, como equipe mesmo, para a gente conseguir, com essa maturidade que a gente tem que adquirir, não oscilar tanto durante as partidas, entender esses momentos e ter outros resultados. Então agora a culpa é a eficiência. Uma hora a culpa é a sequência pesada. A outra, agora no caso, a culpada é a eficiência dos jogadores do São Paulo. Rapaziada, realmente é complicado. Para mim, o culpado é o próprio Barbieri. Pelos erros, pelos equívocos, pelas insistências. E ontem, gente, vimos insistência. A insistência no Robson Bambu. Quero falar sobre 2 atletas, já adianto, o Robson e o Pedro Raul. Quero primeiro falar sobre o Robson. O Vasco, gente, tomou 4 gols ontem. O primeiro gol aconteceu num erro, na minha opinião, de todo o sistema defensivo. Mas um erro que teve início, novamente, numa jogada
em cima do Robson. Aos 23 minutos, Robson sai para dar o bote, atrasa no bote, o jogador de São Paulo cruza livre e o Léo também atrasa na antecipação da marcação e o Caleri consegue finalizar com certa clareza, com certa facilidade. Mas o Robson errou ao dar o bote, deu o bote atrasado. Além desse erro, gente, aos 36 minutos do primeiro tempo, o Robson se enrolou com a bola, não sei como, sozinho. Ele, o Léo Jardim, muitas opções de passe, ele se enrola e quase faz com que o São Paulo chegasse ao segundo gol em menos de 20 minutos aí de diferença do primeiro gol marcado. O segundo gol de São Paulo, gol de fato marcado, foi um erro também do Robson. Contra-ataque puxado, Robson tá no mano a mano, ele não sabe se vai, não sabe se fica, dá espaço para o Rodrigo Nestor receber a bola, dar o corte em cima dele e marcar o gol. Ou seja, outro gol numa jogada construída novamente em cima do Robson. O terceiro gol, que sai aí no segundo tempo, né, aos 43 minutos, é um gol em cima também do Robson. Uma cabeçada em cima do Robson. O atacante, meio campo, não sei qual é a posição do atleta que fez esse terceiro gol de São Paulo, sobe completamente sozinho. Robson não sobe com o zagueiro e ele que era o responsável pela marcação no lance. E o último gol. O gol aos 46 minutos do segundo tempo, onde o Luciano faz o facão para, de fato, desconstruir a marcação, quebrar essa linha de marcação do Vasco, e lá no outro lado o atleta do São Paulo aparece livre, pois o Robson, ao invés de estar cobrindo esse passe, fechando o jogador, acompanha esse facão de maneira completamente equivocada, errada, juvenil, e faz com que o São Paulo ache esse quarto gol em mais um erro de marcação. Então os 4 gols, gente, infelizmente, querendo ou não querendo, foram 4 gols que tiveram como os pontos em comuns erros do Robson. O Léo errou em alguns gols, isso temos que falar, mas foram 4 gols em que o Robson, infelizmente, erra. E além de um lance que ele quase deu o gol de graça para o tricolor paulista. Então, por que eu quis falar tanto sobre isso? Porque eu quero fazer uma pergunta. Um time que quer permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, um time que quer pensar em coisas grandes, não pode pensar com o Robson no sistema defensivo, irmão. Não dá. Não dá. Me desculpe. Com todo respeito ao atleta, ao profissional que ele é, mas não dá. Eu ontem estava dando uma olhada na live lá do canal Atenção Vascaínos e o Jean, que é um dos comentaristas, falou algo muito importante. Se no final do jogo o Paulo Brax perguntar: ô Barbieri, por que você continua com o Robson? E ele virar e falar que acha que ele é o melhor para o sistema defensivo, aperta a mão do Barbieri e fala: muito obrigado pelo trabalho e pode seguir para outro clube. Porque não tem como alguém que enxerga futebol ver que o Robson é a melhor posição para o seu sistema defensivo. Irmão, se o Capasso não é melhor que o Robson, manda voltar para a Argentina. Não paga nem o Atlético Tucumã. Não é possível que o Vasco pagou 7.800.000 reais para um jogador que não é melhor que o Robson Bambu. Eu não consigo acreditar nisso. Mas uma partida ruim. O Capasso falhou contra o Flamengo naquele erro ridículo. Mas nós estamos querendo comprar o barulho do Capasso. Ele errou. Eu sei que ele errou, você sabe que ele errou. Mas bota o Capasso, irmão. Bota o Capasso. Porque o Robson não tem condições. O Robson no time do Corinthians, limitado ano passado, não era titular. Por que ele será titular no Vasco esse ano? Não dá. E outro jogador que também não dá é o Pedro Raul. Mas a partida tenebrosa do Pedro Raul. Sumido, apagado, -1 em campo. Realmente um peso para o sistema ofensivo. E para finalizar com tudo, ontem ele ainda toma um cartão amarelo do banco de reservas. A súmula relatou que ele, ao Vasco fazer o segundo gol, levanta do banco de reservas, chuta copinhos de água em direção ao campo em comemoração durante o gol. Então o cara joga mal, não aparece, erra muitas das vezes, atrapalha o ataque do Vasco da Gama ou o contra-ataque, e além de tudo toma um terceiro cartão amarelo e fica de fora do Vasco e Fortaleza nesse próximo final de semana. Tá difícil, hein, Pedro Raul? Tá difícil. Realmente, você que foi pago um alto preço para ter dentro do elenco do Vasco, tá mostrando muito menos do que aquilo que nós esperávamos. O considerado top 3 atacante do futebol brasileiro nesse momento tá longe. Passa longe de ser aí um jogador importante pro Vasco, infelizmente. Triste, gente. Tá difícil, hein? Então, Barbieri, abre o olho. Abre o olho que tua corda tá bamba. Não tá fácil assim, não. Você tá sendo o seu trabalho mantido, mas não tá tão fácil assim, realmente, esse seu trabalho. Com relação à pressão. A pressão tá muito forte em cima do Barbieri. E se der mole, vai cair. Se é a favor da demissão do Barbieri, coloque aí, torcedor, a sua opinião. Coloque aí hashtag fora Barbieri, fica Barbieri.
Deixa aí o seu pensamento aqui embaixo. A gente vai ficar por aqui, conta com você. Muitas informações chegarão e, é claro, aqui teremos todas as notícias junto comigo aqui no canal do Gigante Vasco. Vamos que vamos, então. Se inscrevam, compartilhem nosso conteúdo. Como sempre falamos, saudações vascaínas.